Uma boa tarde a todos. Normalmente a gente agradece a presença no evento, a presença da plateia, mas dessa vez eu tenho que agradecer a vocês o convite de eu ter a oportunidade de estar aqui com vocês participando deste evento, que para mim já foi extremamente enriquecedor. Eu agradeço a chance de ouvir o Alberto, que foi muito inspirado, com ideias fantásticas. Eu não preciso dizer que eu adoro a voz do Campete. Ele tem uma dicção, uma voz, eu disse, que pacifica só de ouvir. O tom de voz dele já pacifica e inspira, além do conhecimento doutrinário. E o show, eu acho que não tem mais nada que eu possa acrescentar de maravilhoso. Então, eu agradeço a chance de coração de ter participado do evento com vocês. E eu começo fazendo uma pergunta que me veio à mente durante o evento. Eu estava pensando a respeito dos temas propostos, do show, e me veio aquela pergunta. No dia de hoje, você cresceu ou envelheceu? Nós envelhecemos quando nós acrescentamos anos à nossa vida. Mas nós crescemos quando ampliamos os nossos horizontes, acrescentando vida aos nossos anos. E essa competição entre crescer e envelhecer, ela é mais presente do que se imagina, principalmente quando as pessoas que não vivem, a partir de um determinado momento, começam a morrer. Porque elas só contabilizam quanto tempo falta. Para quê? A única resposta é a morte. Enquanto as pessoas que crescem, elas não se preocupam com esse tempo, a não ser para dizer, eu tenho muita coisa para fazer, e o tempo é pequeno. O tempo não é suficiente para todas as coisas que eu tenho na agenda. Isso é viver. Então, você está vivendo ou morrendo? Quando você está envelhecendo, é isso que acontece. O tempo está se esvaindo. Quando você está crescendo, o tempo não tem limites. Porque você não consegue calcular o seu prazer pelo tempo. Só vivê-lo. Não é uma coisa que a gente possa explicitar ou definir. Então, vamos ampliar os nossos horizontes uma vez mais. É claro que a proposta das nossas palestras é diferente da usual. Alguém me perguntou assim, você fala diferente. Porque eu estava explicando que eu comecei a minha carreira não falando para espíritas, mas falando para ateus. Então, eu comecei na parapsicologia e minha plateia era eminentemente de materialistas e ateus. E quando você fala para uma plateia materialista, você não pode citar, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele não acredita em espíritos. Você não pode citar André Luiz. Por quê? É um livro escrito por um espírito, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Se para o materialista não existe espírito, muito menos mediunidade, logo esse livro não pode ser utilizado como fundamentação. E como a gente se especializou em falar para esse tipo de plateia, eu parti do pressuposto que você não acredita em nada, eu tenho que provar. Mas depois de vários anos fazendo isso, virou um vício. Eu já parto do pressuposto que vocês não acreditam e eu tenho que convencer. Então, a forma de você apresentar é diferente. Então, se você tem uma plateia espírita, vocês já sabem o que eu estou falando, certo? Nós acreditamos em espírito, reencarnação, mortalidade. Bom, vamos ao que interessa. Mas quando é uma plateia materialista, você primeiro precisa fundamentar o que está dizendo. Baseado em que você afirma isso? Você pode provar o que está dizendo. Você tem como sustentar o que está afirmando. E aí, depois que você apresenta as suas fundamentações, suas credenciais, por assim dizer, bom, agora eu vou te escutar. Tudo bem, pode falar agora. E é assim que funciona. Então, a gente começa apresentando um trabalho científico feito por cientistas aceitos universalmente, com trabalhos feitos dentro da metodologia científica rigorosa, que qualquer pessoa pode acompanhar, que qualquer pessoa pode pegar as fontes. E depois, a gente faz o paralelo com a tese espírita. Essa tese
que vocês desprezam muitas vezes, como algo abstrato, como algo sem fundamentação, como algo inútil, está baseada em evidências científicas comprováveis. É essa a proposta que a gente tem. Então, aqui me desculpem que a gente começa sempre falando de coisas não espíritas, mas a ideia é fundamentar as teses espíritas. E essa que a gente vai falar hoje começou com uma pesquisa que nós tomamos conhecimento de duas fontes distintas, uma no meio acadêmico e outra através de um outro espírita, também cientista, neurocientista, que fez uma apresentação impecável e nós assistimos pela primeira vez quando estávamos na Europa. E extraordinário a comprovação, vinda de alguém completamente materialista. Eu vou falar sobre uma pesquisa de neurociência. Na verdade, esse neurocientista é brasileiro. Foi o primeiro cientista a fazer uma avaliação de natureza neurológica, utilizando as neurociências, usando o scanner cerebral, para avaliar comportamentos morais. Por isso ele entrou para a história. É o mais jovem neurocientista, assumiu uma cadeira na Academia Brasileira de Ciências, aos 37 anos, o mais jovem de todos, além de ser um nome internacional na área de neurociências, por ter aberto as fronteiras nessa área. O nome dele é Dr. Jorge Moll Neto. E ele fez uma pesquisa a respeito da caridade. Como assim caridade? Caridade. Ele quis analisar a caridade no cérebro. Por quê? A história dele falava de uma origem religiosa e ele não era. E se fala muito sobre a caridade, né? Todas as religiões falam de caridade. A importância da caridade, como a caridade é essencial para a salvação das almas. Então, em várias fontes, a caridade é falada como alguma coisa essencial. E ele pensava, ela é essencial ou é mais uma fantasia que algumas pessoas criaram? Afinal, o que é caridade? Quando a gente vai definir, é uma coisa complicada. O que é exatamente caridade? O que é fazer a caridade? Em alguns, ajudar os pobres. Então, quando você ajuda os pobres, está fazendo a caridade. Sim. Atender idosos e crianças é fazer a caridade. Distribuir dinheiro para quem não tem. Ou algumas pessoas, não, você tem que pôr a mão na massa. Isso é caridade. Qual é a definição de caridade? A definição do Livro dos Espíritos, ela é um pouco diferente. Qual a definição espírita de caridade? Então, se a gente pensar, benevolência. Benevolência. O que significa? Aí a gente pergunta, o que é benevolência? É claro que a gente está começando a palestra diferente. Não foi assim na internet, né? Mas sempre é uma novidade. O que é benevolência? Io voglio bene. Querer o bem. Então, quando a gente quer o bem a alguém, nós somos benevolentes. Indulgente. Então, benevolência, indulgência. O que era indulgência? Olhar com olhos doces. Como é que é? Sim. Quando você não vê o mal. Então, benevolência, querer o bem. Indulgência, ver o bem. E perdão das ofensas. Não tem nada a ver com as outras definições de caridade, não é? Se você pegar no dicionário, você não vai encontrar isso. Então, a caridade espírita é diferente das outras? Aliás, o que significa, no final das contas, praticar a caridade? Porque o Espiritismo fala, fora da caridade não há salvação. E algumas pessoas botam logo, bom, entrou no centro, tem que dar sopa para os mendigos. E já bota na fila, tem que fazer isso. Então, dependendo da obra social que você já bota a pessoa para fazer. E aí eu me lembro, e essa pesquisa me caiu nas mãos logo depois de uma conversa que eu tive com um jovem, que tinha vários transtornos comportamentais e tinha alguns diagnósticos esquizoides e que chegou a um centro espírita para ser atendido, teve o atendimento todo e a gente foi fazer uma palestra e ele veio conversar. É a última chance. É mesmo? Eu vi de quê? Do espiritismo. Por quê? Dependendo do que você vai me dizer, eu vou embora e nunca mais eu volto. Mas essa é uma responsabilidade grande demais para uma pessoa, né? Eu nem conheço você, como é que eu vou acertar? Você não dá 3 chances?
E aí ele perguntou, eu tenho problemas, falou, descreveu os transtornos, e eu cheguei aqui no atendimento espiritual, disseram que eu tinha que praticar a caridade. E eu pratiquei muito, mas não está funcionando. É mesmo? E o que você faz? A instituição é uma instituição modelar, muito linda, aqui em São Paulo mesmo, e ela foi construída dentro de uma comunidade, a gente fala comunidade, não é da favela, né? Foi dentro da comunidade, e para atender crianças. Então, modelar, os fundadores são pessoas fantásticas também nesse trabalho, e a especialidade dele é atendimento a crianças e, secundariamente, idosos. Me botaram para cuidar das crianças. É certo? E você cuidava das crianças? Cuidei das crianças. E aí, funcionou? Não, eu odeio criança. Não funcionou tão bem assim. Aí trocaram o meu trabalho. Me botaram para cuidar dos velhinhos. E você cuidou dos velhinhos? Cuidei, mas também não funcionou. Por quê? Eu detesto velhinhos. E agora estão dizendo que eu não tenho jeito. É mesmo? Bom, isso é um problema sério, mas eles têm razão, a caridade é fundamental. E eu já não fiz caridade suficiente? Olha, primeiro a gente tem que definir o que é caridade, para ver se o que você fez é caridade. Aí nós perguntamos, ele não foi ofensivo, fez o trabalho certinho, como deve fazer. E não funcionou por quê? O que ele fez foi caridade ou não? Para algumas pessoas, trabalhando, e ele é muito dedicado, porque ele tem transtorno obsessivo-compulsivo. Se você disser que ele tem que chegar às 4 da manhã impreterivelmente, ele chegará às 4 da manhã impreterivelmente e cumprirá exatamente a lista que você der para ele fazer. Ou seja, mais fiel do que muitos voluntários, mais dedicado do que muitas pessoas. Funcionou ou não funcionou? É caridade? O que é fazer a caridade? Mas muitas pessoas questionam isso. Né? Mas eu estou trabalhando. Por que fiquei obsidiada? Por que meu filho ficou? Mas eu dou 300 pratos de sopa semanais. E dá a lista de todas as atividades que ele já realizou em benefício de alguém. Isso não conta para a minha proteção? É mais ou menos assim, não garante um amuleto contra o mal? Então, dar sopa aos pobres, atender os velhinhos, as crianças, abrir o centro, varrer, cozinhar, não conta. Não conta para a proteção contra o mal, porque a ideia é uma imunização contra o mal. Não conta? Nós temos uma resposta, e na verdade foi inspirada, depois a gente viu. E quando nós voltamos, a gente tomou conhecimento da pesquisa. Então, a pesquisa do Dr. George Moll começou com relação, primeiro, em qualquer pesquisa, aí eu vou dar um parênteses aqui, para não falar de espiritismo, falar de metodologia científica. Tá? A grande problema, quando um cientista fala com uma plateia leiga, é a forma com que ele fala, e aquele jeito bem definido de falar. Essa é a metodologia científica. O grande problema da comunicação são duas palavrinhas, conceito e definição. O que é conceito? Conceito é o que você acha que alguma coisa é. E você tem o direito democrático de achar o que quiser. É um seu direito. Você acha o que quiser sobre qualquer coisa. Porém, quando você vai realizar um trabalho científico de qualquer natureza, não basta achar. Não é suficiente. Se você achar que será reprovado em metodologia científica. Então, a segunda palavra, aliás, que se torna essencial é definição. Antes de começar qualquer pesquisa, qualquer coisa, se você for falar qualquer coisa em termos científicos, primeiro passo da sua pesquisa, defina o que você está dizendo. De maneira que o que você está dizendo não se confunda com nenhuma outra coisa. Aí você pode começar a sua pesquisa. Então, eu começo a falar sobre a manga e discutir a manga, e aí ela não concorda com você. E nós começamos a discutir intensamente. Eu estou falando da manga de camisa e ela da fruta. Entenderam o problema? É um problema metodológico.
Então, quando a gente fala problema metodológico, você não está sendo clara. Eu não sei do que você está falando. A sua pesquisa não tem nada a ver com o que você está dizendo ou afirmando. Então, isso é que é erro metodológico. Então, antes da gente discutir a manga, de que manga estamos falando exatamente? A fruta que dá naquela árvore, daquela espécie, naquela... Ok, não tem mais dúvida a respeito. Bora discutir a fruta. É assim que funciona. Se nós vamos discutir a caridade em termos científicos, o primeiro passo é: o que é a caridade? De maneira que ninguém confunda do que estamos falando. Para um cientista é uma coisa complicada, porque se perguntar, cada um vai dizer o quê? Uma coisa diferente. Então, vamos definir. Bom, quando ele estava pensando na caridade, ele sempre a associação de caridade com uma coisa que está nos evangelhos, que a mão direita não saiba o que a esquerda está fazendo. E, normalmente, caridade está associada a uma outra palavra, sacrifício. Então, é muito comum as pessoas associarem caridade a sacrifício. E ausência de quê? De recompensa. Então, você tem que colocar no seu texto 3 palavras: caridade, sacrifício, recompensa. E relacionar isso. Então, vamos eliminar o que não é caridade. O que não é caridade? Qualquer benefício que você realize a alguém, qualquer que seja a pessoa, mediante recompensa. Então, você pode fazer o bem que você quiser, distribuir o amor à vontade. Se isso te dá retorno, recompensa, não entra na definição de caridade. Eu sei que é triste, que é muito comum, né? Eu sou um homem de bem. Por quê? Porque eu cuido da minha mulher e dos meus filhos. Sinto muito, você não é um homem de bem. É um homem normal. Porque se não cuidar, é mau caráter. Cuidar da sua mulher e dos seus filhos é a sua obrigação. Eu sou uma pessoa excelente, eu falo a verdade. Quer uma recompensa por falar a verdade? Quer uma recompensa por ser honesto? Isso é sua obrigação. Não faz você um homem de bem. Ser honesto, cuidar dos seus, cumprir suas obrigações, é isso o nome, obrigações. Um homem normal faz isso. Quem não faz isso é mau caráter. Então, o que é ser um homem de bem? É fazer o bem. É o quê? Quando você faz mais do que sua obrigação. Quando você cuida daquele que não é seu, mediante nenhuma recompensa. Quando você dá sem esperar nada em troca. Isso é fazer o bem. Então, você não ajuda só o seu filho, só a sua esposa, você ajuda as pessoas, independente de vínculo empregatício ou familiar. Então, isso é ser um homem de bem. Então, homens normais cumprem as suas obrigações. Homens de bem fazem mais do que isso. Então, a caridade, segundo essa definição científica no final, é uma ação benemérita, ou seja, fazer o bem a alguém, sem recompensa. Está definido? Então, quando você faz um bem a alguém, sem nenhum tipo de recompensa, o nome é caridade. Bom, mas e fazer o bem a alguém, mesmo que tenha alguma recompensa, não é uma coisa boa? É. Tem até um nome bacana. Chama-se filantropia. O que é filantropia? É quando você doa uma grande importância em dinheiro, dá aqueles cheques grandes, entrega para a instituição, aí tem aquela show e tudo mais, e você desconta do imposto de renda. É meritório? Sim, profundamente meritório. Tá? Então, uma empresa que vem, constrói aqui a creche, tá? Dá de presente a instituição para as crianças e bota uma placa enorme. Quem construiu foi a empresa tal. O nome disso é propaganda. Toda vez que você entrar, você vai ver o nome da empresa. Então, ele está tendo dividendos?
Sim, está tendo dividendos. Eu vou doar aqui as pastas contando o meu logotipo, que é uma marca, que vocês divulguem. Isso é errado? Pelo contrário, é algo extremamente meritório. E vamos chegar mais adiante que a pesquisa pega esse aspecto também. Chama-se filantropia. Então, toda vez que você realiza um bem, uma ação benemérita, mediante recompensa, o nome disso não é caridade, é filantropia. E é claro, quando você faz um bem a alguém em troca de favores sexuais, tem outro nome. Isso é muito importante deixar definido, tá? Então, filantropia é uma coisa benemérita. Sim, você está fazendo bem, porém não chama caridade. Então, o que é caridade? Caridade é uma ação benemérita sem recompensa. Foi agora? Está definido? Bom, como ele realizou a pesquisa, então? Primeiro passo é definir ações beneméritas. Tem algum valor neurológico? Porque, olha só, comer, dormir, procriar são valores de natureza biológicos e ação necessária para o nosso bem-estar físico. Porém, os seres humanos, ele tem um fator além do físico, é o fator mental, que você não vai levar em consideração em outras espécies animais. Algumas sim, mas o nível de bem-estar mental é muito relativo. Normalmente, para que o animal tenha um determinado bem-estar, tem que ter atendido suas necessidades físicas e algumas muito limitadas necessidades sociais. Por exemplo, ter alguém da sua espécie, ou viver o espaço físico, etc. Mas tudo isso também está muito ligado a fatores biológicos. O ser humano, desde estudos muito antigos, descobriu-se que tem algumas necessidades que não são físicas e que nascem com ele. Mesmo a ciência materialista reconhece que o ser humano é um ser social. Então, existem valores que são abstratos, que são essenciais à nossa saúde, mesmo física. E isso foi descoberto na década de 50, quando eles descobriram o significado de estresse. A saúde é um fator físico. Ela depende, por exemplo, de características genéticas. Se seus pais são fortes, há uma grande probabilidade de você herdar genes que lhe dão uma certa autonomia. Mas a alimentação, o bem-estar físico, determinados valores também definem a qualidade da sua saúde. Porém, mesmo que você tenha atendido todas as suas necessidades físicas, muitas vezes o seu sistema imunológico deixa de funcionar. Qual o motivo disso? Descobriram que fatores mentais inibem o bom funcionamento do seu sistema imunológico. Com isso, eles descobriram que a saúde mental é essencial à saúde física. Por isso, nós dizemos que o ser humano é um ser social. Ele não é só um ser biológico. É um ser social. E, mais recentemente, eles acrescentaram um ser espiritual também. Mas isso fica para uma próxima palestra, tá? Bom, o que é um ser social? O bem-estar social, quando você está em bem-estar social, você entra no que chama homeostase. Quando o seu bem-estar social é ameaçado, o que afeta a sua saúde mental, você começa a produzir substâncias, os chamados corticoides ou corticosteroides, e eles afetam o funcionamento do sistema imunológico. Se o seu estresse for além do suportável, você compromete as suas respostas imunológicas e você fica mais sensível a doenças do que uma pessoa de baixa renda que não se alimenta bem e que não tem os seus valores físicos preservados. Em um estudo eles descobriram que altos executivos de Wall Street eram mais suscetíveis a infecções respiratórias graves do que populações de baixa renda da África, que eram imunodeprimidas por fatores biológicos. Eles verificaram que se os dois fossem expostos a um determinado patógeno, a probabilidade do executivo contrair infecções pulmonares era 50%, 60%, às vezes 80% maior do que alguém desnutrido. Para vocês entenderem que, a partir daí, o bem-estar mental entrou na agenda da Organização Mundial de Saúde com uma força fora do comum. Então, não adianta alimentar as pessoas apenas. É necessário lhe dar bem-estar mental também. Então, segurança, bem-estar, afetividade, uma série de valores que são essenciais na preservação da saúde. Então, definidos esses fatores, ele teria que colocar a caridade. Entra onde?
É um valor social? É um valor de que tipo? E como ele se enquadra nos processos biológicos, ok? Bom, então como é que ele fez o experimento? Ele usou um scanner cerebral. Na outra palestra eu descrevi o que era um scanner cerebral. É o equipamento. Agora deixa eu dar um pause aqui. No intervalo eu ganhei um presente inimaginável. Eu esqueci o nome da jovem. Trouxe para mim. Eu sei o que é um positron. Ela entrou em contato com um professor de Campinas que trabalha com esses equipamentos. Ele explicou direitinho o que é um positron, como funciona, tá? Bonitinho. Então agora eu já sei o que é um positron. Mas não vai dar para eu falar aqui porque a gente tem um tempo restrito. Bom, o scanner cerebral, ele avalia o cérebro em atividade. Então você vai ver onde tem atividade metabólica, onde ele está agindo no momento que se realiza uma tarefa. E aí eles colocaram um voluntário dentro desta máquina e ele deveria fazer uma escolha. A escolha era entre ganhar R$100 e doar R$100. Eu tenho aqui R$100. Você vai escolher. Você quer para você ou quer doar para uma instituição de caridade? O que vocês acham que ele escolheu? Então, vários voluntários. Tenho R$100 aqui. Você quer para você ou quer doar para a instituição de caridade? As pessoas escolheram o quê? Ganhar R$100. E, durante essa escolha, eles analisavam o cérebro. E eles viam que havia atividade numa área que é... Lembra da satisfação que eu falei ontem? A área da recompensa. Então, a área da recompensa era ativada. Então, quando você ganha dinheiro grátis, é uma sensação prazerosa, prazer e satisfação. Então, as duas coisas intensas, prazer e satisfação. E eles deram para ele um bolo de chocolate para comer. Na verdade, eu falei bolo de chocolate, mas deram uma coisa que ele gostasse, né? E ele comeu e foi uma satisfação imensa também, comer bolo de chocolate. Qual a diferença? Nenhuma. Comer bolo de chocolate e ganhar R$100 dá tanta satisfação. É comum você não ver tanta diferença assim, tá? Então, é muito prazeroso comer bolo e é muito prazeroso ganhar R$100. Tá? Ele não fez gradações de dinheiro porque não era esse o objetivo. Ok, definiu, controlou a máquina, definiu parâmetros. Bom, e agora ele iria fazer experiências com chamadas doações custosas e doações não custosas. Então, a partir de agora, a nomenclatura que usada será doação custosa ou não custosa. O que é doação não custosa? É filantropia. Eu dou um dinheiro para você e digo para você doar para alguém. E aí você dá esse dinheiro para alguém. Você teve alguma perda? Não. Ou seja, é uma atividade não custosa. E o que é uma atividade custosa? É quando eu falo para você tirar dinheiro do seu bolso e doar para uma instituição. Ou seja, tem custo? Tem. Bom, depois de definir os parâmetros do bem-estar, então ganhar dinheiro é prazeroso? Muito prazeroso. Tem gente que sacrifica muita coisa por um salário, fazendo até coisa que não gosta, para ver quão prazeroso é. Então, ganhar dinheiro é uma atividade prazerosa, tá? Tanto como atender algumas necessidades básicas. Bom, pegaram esses voluntários, foram vários deles, e dentro da máquina, eles davam um dinheiro a ele, e ele deveria escolher. Haviam 3 instituições filantrópicas, ou instituições beneméritas. Uma que trabalhava com crianças, outra que trabalhava com idosos e outra que trabalhava com deficientes. 3 instituições reconhecidas, um trabalho vasto e não eram anônimas, eram conhecidas. E essa pessoa deveria escolher dar o dinheiro para uma delas. Então, você escolhe aqui e dá o dinheiro. E o cérebro dele era monitorado no momento em que ele fazia essa escolha. Tá? Então, olha que interessante. No momento em que ele escolhia uma e dava o dinheiro, no momento em que ele tomava a decisão de doar o dinheiro a uma das instituições, eles verificaram que ele produzia prazer, um grande prazer, e que a satisfação que ele tinha era maior do que comer bolo de chocolate. Isso é uma coisa inusitada, gente. Vocês não têm ideia que isso é um achado muito significativo. E por isso o George Moll entrou para a história da neurociência.
É essencial para o ser humano a convivência em sociedade. Nós somos seres gregários. A nossa força está nos números. Mesmo os primatas, quando eles fizeram experiência em primatas, eles também têm satisfação em ajudar uns aos outros. Descobriu-se que nós somos programados geneticamente para sermos cooperativos. É da natureza humana ajudar o seu semelhante. Não confundam com caridade, tá? Faz parte do nosso bem-estar social ajudar um ao outro. Então, você está atravessando, vê um idoso tropeçar, é da natureza humana ajudar. Toda vez que você não faz isso, você está indo contra a sua natureza. Então, não ajudar nosso semelhante é algo antinatural. E antinatural promove mal-estar biológico. Então, quando nós ajudamos o nosso semelhante, nós nos sentimos bem. Por isso que a filantropia é tão satisfatória. Você se sente ótimo quando você produz bem-estar em outras pessoas. E esse prazer é maior do que atender determinadas necessidades biológicas. Por isso é prazeroso. Então, se você trabalha numa instituição que você sabe que produz bem-estar nas pessoas, recebendo o seu salário, você se sente mais feliz do que alguém que trabalha numa instituição que não produz bem-estar social e ganha um salário maior. Começaram a entender? Então, muitas instituições descobriram isso e começaram a criar dentro dos seus funcionários, tá, a sensação de que você promove o bem-estar social. Então, funcionários que sabem que o seu trabalho promove o bem-estar social se sentem melhor, são mais produtivos, mais eficientes do que aqueles que não se sentem assim. E isso é algo biológico, funciona sempre. Então, toda vez que nós atendemos essa necessidade, nós promovemos bem-estar. E isso foi provado cientificamente nessa experiência. Tá? Ou seja, filantropia é um troço ótimo. Não só porque ajuda os outros, mas ajuda principalmente você. E é claro, não custa nada. Não? O que é filantropia? Você doa o dinheiro, se sente maravilhoso e desconta do imposto de renda. Olha que beleza. É a fome com vontade de comer. Junta, fica ótimo. Então, a filantropia é algo excelente. E ele comparou isso em várias circunstâncias diferentes. Tá? Colaboração não custosa. Em vez de dinheiro, trabalho. Tá? É menos prazeroso, é claro. Mas, ainda assim, é mais prazeroso do que comer bolo de chocolate. Então, o trabalho voluntário, mediante uma recompensa, por exemplo, isenção de uma atividade, uma ajuda monetária, etc., algo que não custe para você, é mais prazeroso do que o bolo de chocolate. Eu estou falando bolo de chocolate, mas pode ser qualquer coisa, tá? Atender um desejo físico. É mais prazeroso, tá? Eu não estou falando de sexo, porque o sexo tem outras recompensas que não são só físicas, tá? Então, não entra nessa quesito. Estou falando, por exemplo, a fome, tá? Um alimento, determinados prazeres objetivos. Então, a filantropia é extremamente recompensadora. Ok, ele definiu isso. Mas agora vamos à caridade. Qual é a diferença entre filantropia e caridade? Tá? A filantropia é não custosa e a caridade é custosa. Bom, depois desse experimento, ele pegou os voluntários. Você vai pegar R$100 seus e vai doar para uma dessas 3 instituições. E eles teriam que decidir isso durante o monitoramento do cérebro. E olha que interessante que eles descobriram. Quando você faz isso, quando você tira o seu dinheiro e dá para uma instituição, o que é que vocês acham que acontece? Dói. Só isso. Dói. Produz sofrimento. Nenhum prazer. Mas peraí, foi o primeiro choque do George Moore. Mas peraí, isso aí tem alguma coisa errada nessa história, não tem? Todas as religiões, com raríssimas exceções, falam sobre o quê? A tremenda recompensa espiritual, mental, etc., que você vai ter ao praticar a caridade, ou seja, um sacrifício agradável a Deus. É ou não é? Pega o Bhagavad Gita, escolhe o livro e você vai encontrar referências à recompensa espiritual, mental, etc., que você tem quando você faz um sacrifício pessoal e ajuda alguém. Pois é, o equipamento mostrou que
só dói. Ou seja, quando você ajuda alguém com um custo pessoal, isso lhe causa sofrimento. E agora? Já pensou se ele publica esse negócio assim? Acho que tinham queimado ele, né? Mas o problema da ciência é o seguinte: isso é o que aconteceu. Ele vai mentir? Ele vai dizer o que não viu? É isso que está vendo? É isso que está vendo, tá? Então, o bem-estar, né, a benemerência custosa causa sofrimento. A benemerência não custosa causa prazer, bem-estar. Ou seja, filantropia é um troço ótimo. Aparentemente, caridade não. E ele ficou nessa arapuca, preso nela um bom tempo e não sabia como sair. Mas essa pesquisa estava acontecendo e uma outra pesquisa também estava acontecendo, posteriormente a essa. Então, ele publicou o trabalho de filantropia em 2001, tá? Mas esse trabalho da caridade só veio sair em 2006, bem depois. Por quê? Porque nesse meio tempo ele não sabia o que fazer com a caridade. Então, ele publicou a filantropia, tá? Já está aprovado, é uma coisa bacana. E a caridade ele segurou, né? Porque é uma questão até de bem-estar físico. Mas, nesse meio tempo, uma outra pesquisa começou a entrar em atividade. Era uma pesquisa que alguns de vocês devem ter ouvido falar a respeito da oração. Então, um pesquisador pegou freiras carmelitas na clausura, que se dedicavam a vida dela à oração para estudar o cérebro delas no momento em que elas entravam naquela oração. E após terminar o trabalho com as freiras carmelitas, ele foi para monges tibetanos fazer essa análise e comparar os resultados obtidos entre eles. E o mais interessante é você ouvir esse pesquisador falando. Eu, particularmente, sou ateu, mas descobri que a crença em Deus causa excelentes benefícios à saúde. Olha que bacana, né? É uma opinião totalmente isenta. Então, acreditar em Deus causa mais benefícios à saúde do que ser ateu. E ele era ateu, tá? Ele tem que dizer o que ele está encontrando. Mas ele fez uma ressalva muito interessante para nós espíritas. A ressalva diz assim: a verdadeira oração produz... Aí ele descreve todos os bem-estar. Não vou poder descrever aqui, essa é outra palestra, tá? Então, visão neurológica da oração é outra. E ele descreve os benefícios da verdadeira oração. O que chama atenção nessa pesquisa? O que é verdadeira oração? Porque se você fala de verdadeira oração, é para separar da oração falsa. E ele separou. Como assim? Ele descobriu que dizer preces não significa orar. Você pode repetir frases que considera sagradas, em qualquer livro que você queira, e isso não é uma oração. É apenas a repetição de palavras. E ele chama isso de rezar. O que é oração? Oração é um estado neurológico que algumas pessoas adquirem quando mergulham num determinado estado transcendente. Ele chama transcendente um estado psicológico, mas isso tem reflexos neurológicos. Então, o cérebro altera a sua dinâmica, determinadas áreas cerebrais entram em atividade, áreas que até aquele momento não foram vistas em atividade, tá? Então, quando você entra em verdadeira oração, você ativa o lobo pré-frontal, que até aquele momento eles não sabiam para que servia. Então, o lobo pré-frontal está associado ao estado oracional, que alguns chamam de êxtase místico, ou seja, um processo diferente do usual. E não são todos os religiosos que conseguem orar verdadeiramente. Quando se pergunta aos religiosos que participaram do experimento, ele descrevia o que aconteceu diferente. Não, eu me liguei à divindade. Ou, no caso do monge, entrei num estado de êxtase. Ou seja, quando você realmente se liga à divindade, é a verdadeira oração. Então, repetir palavras sagradas não significa orar. Bom, isso é uma pesquisa interessante, é uma outra coisa que dá para entrar. Mas o George Moll, vendo isso, ele pensou: isso é interessante. Será que nós podemos acrescentar uma variável? Caridade e verdadeira caridade. Então, ele acrescentou uma variável à sua metodologia.
Caridade não é apenas um sacrifício custoso. Tem uma coisa a mais. Então, sacrifício custoso não é caridade. Então, o que é caridade? É agora que ele precisava demonstrar isso. Então, ele fez uma pequena alteração no experimento. De novo, ele pegou um voluntário, as 3 instituições, e ele pediu a cada instituição que fizesse um filme falando da sua atividade. Então, a instituição de crianças fez um filme promocional dizendo o que ela fazia. Se você me der esse dinheiro, em que nós vamos gastar? E mostrou o que ela fazia. A sociedade que trabalhava com idosos fez a mesma coisa. E a entidade que trabalhava com deficientes fez a mesma coisa. E o voluntário iria assistir, durante o escaneamento cerebral, as 3 peças promocionais, que teriam o mesmo tempo e mais ou menos os mesmos recursos, e responder a seguinte pergunta: qual dessas 3 instituições merece receber a sua colaboração? Então, ele tinha um dinheiro que ele deveria tirar do próprio bolso e doar a uma das 3 instituições. Só que, em vez de escolher qual delas você vai dar o dinheiro, ele disse: qual delas merece o seu dinheiro? Mas qual a diferença? A diferença é que, qual vou dar o dinheiro, você vai escolher mediante o quê? Um fator de natureza intelectual. Ah, eu gosto de criança, vou dar o de criança. Não, minha mãe é idosa, vou dar para... Ah, mas o deficiente precisa mais. Então, é uma decisão de que natureza? Intelectual. Custo-benefício. É uma decisão cuja localização está no lobo frontal. É uma decisão intelectual. Qual merece? É uma decisão diferente. É um julgamento de valor. É um julgamento moral. E o que é que faz com que você faça essa escolha? Uma coisa que é localizada no lobo pré-frontal. E aí agora eu vou fazer uma pausa para citar André Luiz, no livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, André Luiz está visitando uma senhora que está sendo atendida e o mentor que o acompanha faz uma descrição do cérebro. O nosso passado está arquivado nos gânglios basais. Então, quando nós reencarnamos, são os automatismos cerebrais, os vícios, aquilo que nós trazemos do passado impregnado em nós. O presente está nos lobos frontais. Nossas decisões, as coisas que pensamos e escolhemos no momento presente. Mas o nosso futuro está no pré-frontal, que é a nossa ligação com a divindade, de onde emana os chamados sentimentos nobres. Quais deles? Vamos ver a pesquisa, antes de eu completar essa. Só que esse livro de André Luiz é de 1947 e a pesquisa é de 2007. Esse abismo está entre as 2 colocações. Jorge Mão Neto é materialista. A fonte de onde está vindo isso é não espírita. Muitos de nós achamos que aquelas colocações de André Luiz são meio místicas, abstratas, do mundo espiritual. Mas muitas delas estão sendo provadas hoje na ciência como uma realidade, como um fato. Existe um cientista que parece que transcreveu André Luiz ao falar dos neuropeptídeos, que a gente achava que era um troço meio espiritual, mas não, é um troço físico. Acontece exatamente como André Luiz escreveu. E nesse momento também. Então, quando Jorge Mão Neto fez essa reavaliação da pesquisa, aconteceu algo interessante. O voluntário estava assistindo um filme e, num desses momentos, uma área do cérebro entrava em atividade, uma área que não tinha entrado em atividade em nenhuma das outras instantes, entra em atividade e, quando ela entra em atividade, logo depois ele toma a decisão. Quando ele toma a decisão, o que acontece não é prazer ou satisfação, é uma alteração total do equilíbrio do cérebro. Muda tudo. Uma série de outras áreas entram em atividades, o corpo físico reage também. Há uma mudança muito significativa, semelhante àquela encontrada na pesquisa sobre a oração, só que mais intensa. Orar é um troço fantástico,
mas aparentemente fazer a caridade é mais ainda. Os benefícios que começam a se manifestar, lembra os gânglios basais que André Luiz falou, onde está o nosso passado? A área da satisfação se derrama por ali e vários benefícios que a gente vai descrever posteriormente começam a acontecer. Então, não é uma mera satisfação que acontece, é uma coisa que não tem uma descrição ainda para a gente dizer, é caridade. Então, caridade é uma atividade cerebral diferente do usual. Como é que ele fez isso? Mas que área entrava em atividade? O lobo pré-frontal. Em todas as vezes em que os voluntários assistiam os filmes e tomavam a decisão de doar para uma das instituições, antes da decisão acontecer, o pré-frontal entrava em atividade. E quando ele entrava em atividade, havia essas alterações todas. E não dava mais para você identificar a satisfação, por quê? Como é que identificava a satisfação? Lembra? Essa área começava a brilhar mais, e aí você delimitava, o cara está satisfeito, está tendo prazer. Quando a caridade acontecia, era inteiro. Então você não sabia onde começava e onde terminava. É satisfação? É prazer? O quê? É um curto-circuito? Está explodindo? O que diabo está acontecendo? Então, tudo acendia em geral. Várias áreas que não tinham nada a ver com isso. Os gânglios basais controlam o quê? Nossos vícios, nossos processos automáticos, nossos automatismos cerebrais. O lobo frontal controla a nossa ideia, custo-benefício, matemática, história. O que isso tem a ver com a caridade? Por que isso se ativa? Você não está fazendo nada. Você não está tomando a decisão. Você não está tendo nem atividade motora. Por que isso está acontecendo? Mas acontece. Por quê? E o que é que o pré-frontal tem a ver com isso? Foi aí que ele descobriu. Então, depois de verificar que isso acontecia toda vez que essa decisão acontecia, e aí ele passou a dizer, isso é caridade. E o outro é só um sacrifício custoso. Bom, deve ter algum valor, porque as pessoas fazem, eu acho importante fazer. E aí, mais adiante, tipo uma piada, um amigo explicou depois o que seria, né? É filantropia também. Como é que é? Na filantropia tradicional, você doa e desconta do imposto de renda. Você doa e seu nome aparece na mídia. Você doa e ganha uma estátua, né? Ou se elege deputado. Ou seja lá, o que você queira em troca da sua ajuda. Na tal do sacrifício custoso, você está negociando com Deus. Olha, eu vou dar esse prato de sopa, em troca eu quero uma casa em nosso lar de frente para o lago com varanda. Eu quero uma guarda de espírito para me proteger dos obsessores. Eu não quero que um entre na minha casa em troca de eu dar... Como é o nome disso? Olha a diferença. Eu acendo uma vela para Nosso Senhor. Se ele me der uma graça. Você está fazendo o quê? Deus, vou cobrar, hein? Eu te faço isso, mas em troca, eu quero isso. Ou seja, é filantropia. Só que você espera receber depois, né? Então, você está esperando a recompensa, é ou não é? Você está tentando enganar. Mas Deus não é físico, logo não é recompensa fim, então não entra. Entra. Porque a verdadeira caridade é aquela o quê? Não espera nenhuma, nem de Deus. Deus não vale. Então, é aquele bem que você faz sem esperar nada em troca. Nem dos espíritos, nem dos obsessores, nem de Jeová, nem de ninguém. Se você está esperando, o nome é filantropia. Agora a gente pode separar. Filantropia pós-mortem. A caridade acontecia toda vez que o pré-frontal era ativado. Bom, agora eu tenho que definir o que acontece nesse momento. Porque a decisão que acontecia era posterior a essa ativação. Agora, pegar os voluntários e tentar acender esse negócio de novo. Foi aí que ele descobriu. O que é que acontecia que o pré-frontal acendia? Vamos para André Luiz, de novo. Mas o futuro se encontra arquivado no pré-frontal, que é onde emana a nossa ligação com a divindade. É de onde provém a misericórdia, a compaixão e a piedade, que nos afiniza com a divindade. Então, o que é que acontece no pré-frontal ou quando se ativa? Toda vez que você olha o sofrimento de alguém e se compadece, quando você sente
quando os seus sentimentos são envolvidos pelo sofrimento. E quando esses sentimentos te obrigam a uma reação para diminuir o que o outro sente, para que você também possa diminuir o seu. Empatia. Então, é no pré-frontal que acontece nossa empatia pelo sofrimento alheio, o que nos impede de ser cruéis, o que nos impele a ajudar. Por que você quer ajudar? Porque eu não posso conviver com esse sofrimento, porque eu não posso permanecer indiferente, porque eu não consigo viver a minha vida sem diminuir essa dor. E isso leva você a agir. O nome disso é compaixão, misericórdia, piedade, o nome que você queira dar, e que, segundo André Luiz, é a sua ligação com Deus. É o momento em que você percebe que você é um com todas as pessoas. Porque você não pode ser feliz se outras pessoas estão sofrendo. Porque é aquela coisa que faz com que o céu inoperante não faça sentido. Como uma mãe pode aceitar que o seu filho amado vá para o inferno para sempre? Deixa eu ir com ele. Eu abro a mão do céu para diminuir o sofrimento do meu filho. O nome disso é misericórdia. O que nos faz transcender meros seres humanos e nos ligar à divindade. E por incrível que pareça, na outra pesquisa da oração, é justamente o lugar que acende quando você ora verdadeiramente. Então, fazer a caridade é quando você ora além dos limites e acende mais. É quando você se liga mais intensamente à divindade. Porque oração não é ligar-se a Deus? De uma maneira mental, emocional, fazer a caridade é se ligar em todos os sentidos. Mental, emocional e físico. Porque isso se derrama no seu corpo físico e age em todas as suas células. Espera aí, isso não tem nada de transcendente, tá? Age nas células mesmo. Porque isso se liga a peptídeos neurais, eles se derramam, todas as células do corpo têm terminais para isso, e você equilibra a sua pressão arterial, você melhora a sua nutrição, o seu metabolismo, o seu sistema imunológico fica mais ativo, você melhora em todos os sentidos conhecidos. Então, a primeira pessoa que se beneficia disso é você. Em tudo. E o que você vai fazer? Nada. Como assim nada? É só sentir. Se você faz e não sente, é filantropia. Para ser verdadeira caridade, você precisa o quê? Sentir. Então, vamos voltar para o rapazinho. E seja doido nesse livro. Eu odeio pobre. Odeio. Aí, na época, eu não conhecia peixe, mas depois a gente viu a similaridade. O que é que você gosta? Gosto de gatinhos. Gosta de gatinhos. Aí veio aquela ideia, né? Faz o seguinte, então. Procura um abrigo de animais na sua cidade e vai ajudar os gatinhos. Isso vai funcionar? Não sei. Na próxima vez que eu voltar, você me conta. Se não, pode largar o espiritismo. Eu encontrei ele de novo. E olha que bacana. Ele era uma pessoa com transtornos comportamentais, estava aposentado pelo INPS por causa dos seus problemas, e ele procurou um abrigo de gatinhos. Ele gostava de gatinhos. O abrigo estava bem abandonado, o gatinho estava sofrendo muito, ele começou a se dedicar, tá? Ele conseguiu uma ONG para dar suporte aos gatinhos, ele melhorou, fez uma série de campanhas e agora era o gerente do abrigo de animais abandonados da cidade. Era alguém que estava aposentado do INPS, agora é um trabalhador integrado na sociedade. O que ele estava fazendo? Caridade. Mas não tem que ser para seres humanos? Não, tem que ter emoção. Tem que ter sentimento. Caridade acontece quando você sente. Então, distribuir sopa para cumprir uma obrigação, para obter alguma recompensa física ou espiritual, não serve. Ah, mas não serve? Serve, é filantropia. Filantropia é sempre bom, você vai se sentir ótimo. Inclusive, eu digo assim, né? Quando você começa a ajudar os pobres, mas eu não gosto de pobre, mas ajuda assim mesmo. Sim, mas para quê? Porque aí você vai chegar em casa, vai olhar no espelho e vai dizer, nossa, até que eu não sou tão miserável como eu achava que era. Já melhorou. Sobe a autoestima.
E isso é um bem-estar psicológico, além do prazer físico e mental que você sente. Mas caridade é diferente. Aquilo que está fora da caridade não há salvação, porque salvação é uma coisa forte. Salvação é uma coisa muito forte. O que é a salvação? Salvar-se da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, da morte, de tudo. Porque ele não definiu a salvação. Isso é muito forte. Não estão exagerando, não? Não. Segundo as mais modernas tendências da neurofisiologia moderna, não estão exagerando. Fora da caridade não há salvação. De quê? Das doenças. De quê? Das angústias. De quê? Da depressão. De quê? Da bipolaridade. De quê? De transtornos mentais. De quê? Do câncer. Do que se quiser. Porque a melhor é o quê? Quanto mais intensa a ativação do pré-frontal, mais intensos os resultados. É claro que vai de uma leve comichão até uma coisa muito intensa. Depende de qual estado oracional você escolheu. Então, quanto maior a ativação do pré-frontal, maior os efeitos sistêmicos da prática da caridade. Não estou falando dos efeitos espirituais, que com certeza são fantásticos. A ideia a gente quer demonstrar materialmente que esta colocação do espiritismo, ela é autêntica. Não é uma fantasia, não é uma abstração. Você pode conversar sobre isso com a roda de amigos. Então, a prática da verdadeira caridade, que é aquela que envolve seus sentimentos, produz bem-estar incontáveis, fisicamente falando. E ele testou isso em várias circunstâncias, até ele descobrir que o que torna a palavra caridade, o que ela realmente significa, aquelas definições que aparecem em várias religiões, é justamente a ativação do lobo pré-frontal, que é o quê? Misericórdia. Piedade, compaixão, sentimentos superiores. E depois de George Moll, muitas outras pesquisas começam a confirmar o quê? Aparentemente, nossa moralidade superior, por exemplo, altruísmo, capacidade de se sacrificar pelo outro, e uma série de coisas que são consideradas antinaturais, por exemplo, nas espécies animais, mas são próprias do homem, não de todos os homens, alguns homens que entram em definições especiais, homens psicológicos, homens espirituais, todas emanam do pré-frontal. Por isso, em todas as pesquisas anteriores, eles não viam a função do pré-frontal. Por quê? Raramente nós usamos esta área. Não é muito comum a gente ter misericórdia, piedade, altruísmo, solidariedade, sem esperar uma recompensa. Quando isso acontece, nós ativamos o pré-frontal e nos tornamos aquela definição de homem espiritual. É aquele que é medido além do corpo físico e que a sua presença marca a humanidade muito tempo após a sua morte. Isso é ser um homem espiritual. Mas está ao alcance de quem? De todos. Então, o que é a caridade? Aí a gente pega o livro dos Espíritos e aquela definição. Qual a definição da verdadeira caridade? E olha só, verdadeira caridade, segundo pregava Jesus, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Em nenhum momento é escrito dar sopa aos pobres, cuidar de criança, cuidar de idoso, cuidar de gatinho, ou de golfinho, ou de árvore. Benevolência, querer o bem. Indulgência, ver o bem. Perdão das ofensas, deixar o bem entrar em você. Quando você faz isso, você está praticando a verdadeira caridade. O que é querer o bem? Você quer que todos sejam felizes, não só você. O que é ver o bem? É você desenvolver tolerância. Você olha ignorância, pobreza, falta disso, falta daquilo. Se eu der, ele pode superar. Em vez de ver o mal, um discípulo de Satã, ou o mal na terra, ver apenas o quê? Ignorância. E o que é perdão das ofensas? Não deixa o mal entrar dentro de você e criar raiz. Porque quando ele deixa criar raiz,
você deixa de lado a justiça e abraça a vingança. Tem diferença? Muita diferença. Justiça é quando alguém, intencionalmente, promove o que nós chamamos de mal-estar. E você quer que essa pessoa aprenda, tá? Que isso não é próprio. É uma coisa perfeitamente justa. Vingança é diferente. Você quer que ele sofra tanto quanto você sofreu, ou mais. Então você não quer que ele aprenda. Você não quer que ele melhore. Você que não quer que ele nunca mais faça isso. Você quer que ele sofra. Então, em vez de promover o bem, você passa a promover o sofrimento. E o pior, você se locupleta com ele. Você se felicita com o sofrimento. Você se satisfaz com ele. É claro que tem efeitos colaterais. A gente falou de masoquismo um pouquinho. Não dá para você se felicitar com o sofrimento sem que ele crie raiz em você. Porque é totalmente diferente da caridade. Por isso, para que haja verdadeira caridade, é necessário haver benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Ou, vamos à definição científica, que é mais objetiva, né? Sem sentimento real, fazer o bem é só filantropia. Para ser verdadeira caridade e ter as respostas neurológicas descritas em inúmeros manuscritos, é necessário que o seu ato benemérito seja fruto da compaixão, fruto de sentimentos. E vamos acrescentar, sentimentos nobres. Só que quem está dizendo isso não é o Espiritismo, não é o Bhagavad Gita, não é o budismo, não é o judaísmo, não é nenhuma religião, são neurologistas ateus, que vêm dizer o que esperávamos que todos nós soubéssemos há muito tempo. Fora da caridade não há salvação. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.